Hoje nós vamos falar sobre concurso de agentes ou concurso de pessoas. Ou seja, quando há participação, atuação de pelo menos duas pessoas na tentativa de obtenção de um resultado delituoso. Então vamos lá, vamos começar com os requisitos do concurso de agentes. Evidentemente, como eu acabei de falar, para que haja concurso, a necessidade da participação de pelo menos duas pessoas e que cada um exerça alguma ação tendente à realização de uma obtenção de um resultado final, né? Então, um furto. As duas pessoas entram em concerto aí com C, né? Se alinham, planejam e executam um furto. Então, nesse caso, há um concurso. Pelo menos duas pessoas estão indo no mesmo sentido, com a intenção de obter o resultado aí, que seria a apropriação de coisa alheia móvel. Cada conduta, evidentemente, tem que ter uma importância no resultado final. Às vezes, um dos agentes, ele subtrai a coisa, o outro segura a escada para subir até a janela onde vai ser realizado, o apartamento onde vai ser realizado o furto, ou ainda uma pessoa pode fazer o transporte daqueles que vão executar o furto, seja para levar no local do crime, seja para esconder as coisas do crime. Todas as pessoas envolvidas, elas vão ter um grau de responsabilidade final. E daqui a pouco a gente vai ver que o crime é uma coisa só para eles, há um delito só, e cada um vai responder de acordo com a sua culpabilidade. Daqui a pouco voltaremos a falar nisso. Para que haja concurso de agentes, tem que haver um vínculo subjetivo. Usei agora há pouco a palavra um concerto, um acordo, né, um planejamento para a realização, para a obtenção do resultado final. E, enfim, é isso. Esses são os elementos. Identidade de fato, quer dizer que todos buscam um mesmo resultado. Vejamos então o principal artigo que trata do concurso de agentes, ou concurso de pessoas. O artigo 29 do Código Penal diz: quem, de qualquer modo, quer dizer que não necessariamente todos têm que praticar a ação típica. Como eu disse, num furto, um dos agentes pode fazer um mero transporte da pessoa que vai efetivamente subtrair. O tipo penal do furto exige a subtração. Só que o motorista que não fez concretamente a subtração vai responder pelo furto, como se ele mesmo tivesse subtraído. Seria mais ou menos assim: 3 pessoas combinam a prática de furto, então vamos somar as condutas de todas elas e temos um resultado final, furto. Todos vão responder por furto, ainda que só um deles efetivamente tenha subtraído a coisa alheia móvel. Então, voltando ao artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, as penas que estão previstas em cada em cada um dos tipos penais. E finalizando, diz o artigo 29, na medida de sua culpabilidade. Então esse artigo 29, alguns doutrinadores falam que ele incorpora a chamada teoria monista. Mono indica um. Então, no caso do furto, 3 pessoas realizam atividades e tudo é como se fosse um crime só. E daí, como é que vai ficar a pena? Igual para todos? Não, o juiz vai ter que fixar a pena na sentença, depois que o juiz analisa as provas do crime e entender que houve efetivamente um furto, nesse caso, o juiz vai fixar a pena de um por um dos réus, um dos 3 réus. Todos os 3 réus terão avaliada a sua capacidade de discernimento, enfim, o juiz vai analisar os dados pessoais de cada um dos réus e as penas poderão ser distintas. Um pode ser reincidente, o outro não ser reincidente. Então, apesar de o delito ser um só, cada um vai ter a sua pena, que pode não ser exatamente a mesma, em razão
da diferença. Aqui a lei fala na medida da sua culpabilidade. Culpabilidade aqui é no sentido de reprobabilidade. Ok? Essa teoria monista, ela encontra exceções. Então, ela é a regra, está embutida no artigo 29, mas existem exceções. Nós veremos daqui a pouquinho que há uma distinção quanto ao grau de importância na atuação do resultado final entre autores e partícipes. Então, dependendo do indivíduo, muito embora seja uma coisa só, pode ser que alguém atue principalmente e um outro apenas secundariamente. Esse que atua secundariamente, ele vai receber o nome de partícipe. Ok? Veremos isso daqui a pouquinho. No parágrafo 1º é que vem a distinção. Parece assim que, tecnicamente, nós não poderíamos, fazendo a leitura do artigo 29, fazer a distinção entre autor e partícipe. Mas os autores fazem essa distinção. Então, a partir do parágrafo 1º, nós temos essa distinção. Vamos fazer a leitura então do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, a partir do parágrafo 1º, os autores fazem a distinção. No concurso de agentes, pode ser que todos atuem de maneira relevante. Aí eles serão coautores. Pode ser que um seja o autor e um segundo não tenha uma participação tão relevante, mas concorreu para o resultado. Se essa participação é de menor importância, aí a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Aí esse pode, ele não deve ser interpretado literalmente. Aliás, ele ao contrário, ele deve ser interpretado que, a priori, se a participação for de menor importância, ela deve ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, um exemplo do o que seria um mero partícipe, que não seria encarado como um autor do delito. Vamos supor que duas pessoas conversem, uma delas tem a intenção de praticar um homicídio. O outro diz: ok, eu não tenho essa intenção de praticar esse homicídio, mas eu posso te ajudar. Eu te empresto a arma para você realizar o delito. Ou então, eu te levo ao local do crime. Ou então eu te busco do local do crime. Então, neste caso, ele participou, essa pessoa, o motorista do veículo, ele realmente matou alguém? Não, dentro da teoria unitária, a teoria monista, o resultado foi um só, morte, e os dois seriam punidos. Mas como vimos, o parágrafo 1º diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Neste caso, a participação do motorista foi de grande importância ou foi de menor importância? Bem, parece que foi de menor importância. Então, nesse caso, a pena do partícipe ela vai ser diminuída bastante, de 1/6 até 1/3, ok? Falaremos mais um pouquinho a respeito da atuação do partícipe daqui a pouco. Qual que é a diferença entre a atuação do verdadeiro autor e do partícipe? Então, isso não está claro no código, nós não temos uma dica no código, e muito se discutiu na doutrina a respeito da diferença, o que é ser um autor, o que é ser um partícipe. E hoje é aceita pela maioria dos autores a chamada teoria do domínio do fato, no sentido de que é autor quem tem domínio do fato. O partícipe exerce uma atividade meramente acessória, então ele não tem domínio do fato. No caso do planejamento das duas pessoas, que um seria o motorista e o outro que queria matar foi e matou, repare que o motorista pode até ter levado, ou pode até ter emprestado a arma para o indivíduo que tinha a intenção de matar, efetivamente chegar no local e matar a vítima. Mas o motorista não tinha o domínio do fato. Por quê? Porque a pessoa
que efetivamente queria matar, pode ser que no caminho, no deslocamento ali, ela tenha mudado de ideia, desça do carro e efetivamente não execute o seu planejamento. Então, o autor, ele tem domínio do fato. Se 3 pessoas combinam a realização de um roubo a banco, um é o motorista. Nesse caso, a atuação do motorista é muito importante. Então, no caso do roubo a banco, é diferente a situação. Veja, olha só a diferença. No homicídio, a pessoa que vai fazer o transporte da pessoa que quer matar tem menor importância. Já no roubo, um roubo a banco, a participação do motorista que fica com o carro ligado esperando que os demais comparsas realizam o assalto a banco, por exemplo, a atuação dele é muito importante, principalmente para obter o efetivo sucesso na empreitada, porque não adianta nada a pessoa conseguir tirar o dinheiro do banco e chegar lá fora ser preso porque não tem ninguém esperando ele para fazer o deslocamento rápido, etc. Então, para saber se alguém é autor ou partícipe, há necessidade de se analisar o caso concreto para ver efetivamente qual foi o grau de participação e da importância da participação da pessoa. Isso tem que ser observada a conduta de cada um. Então, é isso. Como fazer para analisar, qual o critério que nós vamos analisar para saber se o indivíduo tinha ou não tinha domínio do fato? Às vezes, a pessoa não tem, por exemplo, um mandante de crime, um grande... Fernandinho Beiramar ordena o assassinato de um promotor. Fernandinho Beiramar está preso e ordena o assassinato de um promotor num estado que às vezes nem o Fernandinho Beiramar já esteve no local. Então, nesse caso, o Fernandinho Beiramar, o mandante, ele tem domínio do fato? Pode ser que, em algum caso, algum mandante não tenha o domínio do fato. Mas, no caso, pelo grau de poder que o chefe de uma organização criminosa tem, ele tem o domínio do fato. E daí, mesmo não tendo pisado o pé lá no estado onde houve a morte, por exemplo, de um promotor, a mando do líder do grupo criminoso, ele vai ser responsabilizado mesmo como autor, porque ele teria domínio do fato. Então, assim, não existe um critério puramente objetivo, nem puramente subjetivo, para que nós possamos nos empregar, para que a gente conclua se alguém tem o domínio do fato e assim é autor, ou não tem domínio do fato e assim é um mero partícipe. Então isso vai depender do caso concreto. Só analisando o caso concreto é que nós vamos saber, poder concluir com um grau de precisão, se efetivamente alguém tem domínio do fato e é coautor de outro, ou não tem domínio do fato e é um mero partícipe. Então vejamos agora esse gráfico aí na tela. Concurso de agentes ou de pessoas, né? Ele se divide então quanto ao grau de importância da participação de cada um em coautoria e participação. O partícipe de menor importância vai receber uma pena diminuída, como nós vimos. A coautoria, quando o indivíduo ou pratica a ação típica ou na divisão de tarefas, a sua participação tem importante relevância. Então, relembrando o caso do roubo a banco, o motorista que leva os demais comparsas até o banco e fica esperando a saída deles com o dinheiro para uma rápida saída, a atuação dele não é uma ação típica de roubo, porque roubo é a subtração com violência. Ele não pegou no dinheiro, o motorista aí no caso, não pegou o dinheiro, ele não ameaçou as pessoas que estavam ali dentro do banco, ele não realizou a ameaça ou matou alguém, se for o caso, daí vai ser latrocínio, mas ele não realizou a atividade típica. Mas na divisão de tarefas, a atuação dele tinha uma grande relevância. Portanto, ele será encarado como coautor do roubo, ainda que não tenha praticado a ação típica descrita lá
no artigo 157 do Código Penal, que fala do roubo. Então, é coautor quem realiza a ação típica, no caso do roubo, ameaça ou subtrai, mas também quem, ainda que não realiza a ação típica, na divisão de tarefas, tem uma ação importante. Já o partícipe, ele pode atuar de duas maneiras. De uma maneira instigativa ou de uma maneira de um auxílio. Quem auxilia outrem na prática de um delito, por exemplo, o motorista de um homicídio, eventualmente, né? Ou aquele que empresta a arma para outrem praticar um homicídio, ele é um partícipe. E nesse caso ele vai receber um outro apelido. Ele será o cúmplice. Então, cúmplice é o partícipe que presta algum auxílio para que o verdadeiro autor do delito pratique este delito. Ok? E temos a participação na forma da instigação. Instigar, então, é colocar na cabeça da outra pessoa que ela deve praticar um delito. Então vamos supor que tenha uma pessoa que foi traída por uma terceira, e essa pessoa tem um amigo, e esse amigo fala: caramba, aquela pessoa te traiu, por que você não vai e mata? Então ele está instigando o amigo, e ele não está sendo nada amigo, né? Porque isso aí vai levar talvez a uma desgraça na vida da pessoa, e instigando o amigo à prática do delito. Então ele não tem domínio do fato, como também a pessoa que empresta a arma para outra não tem domínio do fato, portanto eles não são coautores dos delitos, eles são partícipes. Ok, então vamos mudar agora de assunto, vamos falar das espécies de autoria. A autoria direta, também chamada de imediata, e a autoria indireta, chamada mediata. Então vamos começar com a primeira, a autoria direta. Na autoria direta, a pessoa, o agente, ele realiza pessoalmente com o seu corpo, mentalidade, etc., ele obtém o resultado. Então, nada mais simples, né? A autoria direta é a normal. Também, evidentemente, quando o agente se emprega de outrem meramente como um instrumento físico, aquele exemplo que eu sempre estou falando em sala de aula. Alguém tem a intenção de matar a sogra e a convida para passear na beira, numa ponte. Se alguém cair daquela ponte, seria praticamente fatal. Aí, esse genro maldoso, ele deixa um espaço entre o seu corpo e o corpo da sogra. No que alguém está passando entre os dois, ele dá um empurrão nesse pedestre transeunte, e esse corpo do transeunte, ele acaba empurrando o corpo da sogra do maldoso, do genro maldoso, e aí acontece a morte. Então por que ele faria isso? Talvez para tentar produzir prova, no sentido que, na verdade, foi o transeunte que quis empurrar a sogra dele e não ele. Então, de repente, né, pode ser uma situação. Então, quando um terceiro ele é utilizado meramente como um corpo físico, quando essa pessoa, o transeunte aí no exemplo, ele não se movimenta fisicamente porque ele quer, mas porque ele foi acionado pelo principal agente, então nesse caso aí nós temos um caso mesmo de autoria direta, ok? Ainda que o indivíduo não realize a força física diretamente que vai produzir o resultado, ele vai, com a sua força física, acionar a força física de um outro corpo para que esse outro corpo que produza o resultado. Então, nesse caso, haverá autoria direta de qualquer maneira. Prosseguindo, autoria mediata. Mediata ou indireta, né? Também chamado do caso de autor de determinação, que ele determina, ele entra na cabeça de outra pessoa, e essa outra pessoa é que vai ser um instrumento
para que o primeiro obtenha aquele resultado. Com os exemplos, isso vai ficar mais claro. A autoria imediata pode ser o caso daquele que se vale de quem age atipicamente. Então vejamos aí, nós temos 3 exemplos. Primeiro exemplo, o caso de indução a erro de tipo, como no caso de um acionamento de dispositivo, num caso de estupro, no caso de uso de festim. Vamos ao exemplo, o caso do estupro. Esse caso eu já inseri em alguns testes meus, algumas avaliações meus. Uma mulher é inimiga de uma segunda mulher e ela diz em uma festa para um terceiro inocente que esta inimiga dela pretende ter relação sexual ali naquela casa e que esta mulher, a vítima, ela gostaria ela tem um prazer sexual em fingir de morta e ser estuprada. E que na verdade ela tem esse desejo, né? E daí essa pessoa, essa mulher que quer provocar um resultado negativo, ela dá um boa noite Cinderela para a vítima e coloca a vítima naquela posição e daí convence um terceiro para a prática do ato sexual com ela, como se ela tivesse morta ou desmaiada ou alguma coisa assim, né? Isso parece meio bizarro, mas nesse mundo há muita bizarrice e essas coisas acontecem, né? Então, nesse caso, o indivíduo que foi lá e praticou a relação sexual com a moça vítima, que estava efetivamente dopada com um comprimido, com alguma droga, ele não age nem com dolo nem com culpa aí no caso. Ele apenas foi usado pela mulher maldosa para obtenção daquele resultado que na verdade foi um estupro. Aí, quem é que vai ser o autor do delito? Não haverá 2 autores aí não. A pessoa que foi usada, se ela não agiu com dolo nem com culpa, ela não pode ser responsabilizada nem a título de participação. Então vai ser um caso de autoria imediata. Quem vai responder pelo crime de estupro vai ser a pessoa que induziu outrem à prática do ato sexual. Nesse caso não consentido. Se é não consentido, é caso de estupro. Ok? Então, um dos exemplos aí de autoria imediata, quando o agente se vale de um terceiro que age atipicamente para obter um resultado final. Um outro exemplo seria um caso de uso caso de festim. Vamos supor numa cena gravada de filme, nós temos o responsável pelo cenário, pelos instrumentos a serem usados na cena, que está com a intenção de produzir a morte de um ator. E entrega para um terceiro ator, aliás, um segundo ator e um terceiro nessa história, né? Entrega para um segundo ator uma arma que seria empregada na cena, obviamente que não deveria ter o projétil, né? Num disparo de arma de fogo, o projétil é aquilo que sai, aquela porção de chumbo que sai e atinge a pessoa. Então, nesse caso, nos cartuchos na munição, aí é retirado, aliás, não é colocado o chumbo e só fica a pólvora. Então a espoleta aciona a pólvora e provoca aquele barulho, o estampido. E isso na cena, perfeito. Só que o responsável aí pela produção, ele coloca munição real, verdadeira, e entrega para o ator inocente, que não age nem com dolo, a priori também nem com culpa, e usa a arma e acaba matando o ator. Então, neste caso aí, quem disparou agiu atipicamente, não agiu nem com dolo nem com culpa, portanto não há possibilidade de responsabilização. Ele vai estar aí numa situação de erro de tipo. E, enfim, a responsabilização vai ser totalmente do que produziu essa situação toda, ou seja, quem era responsável ali pela produção da cena. Também age em autoria imediata aquele que se vale de quem atua em obediência hierárquica. Um exemplo também já dado em sala
em outras videoaulas. Vamos supor que um delegado de polícia, ele dá ordem para o seu agente, ó, você vai lá naquela casa lá da pessoa tal e traga tal indivíduo aqui preso. Então, obviamente que haveria necessidade de um mandado de prisão aí, o agente, ele não sendo um ato manifestamente ilegal por parte do delegado, o agente tem a obrigação de cumprir. E ele está na presunção de que o delegado possui um mandado de prisão e, enfim, o agente vai, executa a condução coercitiva do indivíduo e o mantém em cela. Aí, isso poderia se caracterizar uma prisão ilegal, mas o agente não seria responsável. Então, na hipótese de o delegado não ter o mandado de prisão, não haver possibilidade legal dessa prisão, então foi apenas uma maldade por parte do delegado relativamente à pessoa que foi presa. Então, ainda que o delegado só tenha dado a ordem, o agente aí, ele não é responsável pelo ato. Então, é só quem deu a ordem, no caso da obediência hierárquica, e houve um resultado criminoso, é que vai ser responsável por esse resultado criminoso. Então, o delegado aí não é o autor imediato, direto da prisão ilegal, mas ele é o responsável, é o autor mediato. Lembre-se que na autoria mediata só há um autor. Nesse caso, só o delegado responde. Se a pessoa que foi usada não agiu com dolo, não agiu com culpa, não há responsabilidade. Não há coautoria aí. Não são dois responsáveis, é apenas um responsável. Outro exemplo de autoria imediata, aquele que se vale de quem age atipicamente em estrito cumprimento do dever legal, como também um caso policial, que o policial ele é induzido a erro em função de uma falsa testemunha. Então alguém chama a polícia para dizer que outrem estava numa situação de tráfico de drogas e o policial chega e essa pessoa que chamou a polícia, ela arma a situação de flagrante, coloca um pouquinho lá de cocaína nos pertences da vítima e o policial vem e efetua a prisão do indivíduo. Então, neste caso, o policial estava no cumprimento do dever, a situação permitia a ele concluir que havia uma situação de flagrante delito, apesar de que aquilo foi tudo armado por esse outro indivíduo que fez a chamada à polícia. Então, nesse caso, não há concurso de agentes entre quem chamou a polícia e armou o flagrante e o policial. Então, nesse caso, só há um autor. O resultado final aí, a prisão ilegal, vai ser atribuída ao agente que armou toda a situação. Ok? Também é autor mediato aquele que se vale de quem age justificadamente. Então, o exemplo aí é o caso da coação moral irresistível. Nós já analisamos aquele caso, aquela notícia concreta que já aconteceu aqui na nossa região noroeste do Paraná, em que um gerente da Caixa Econômica, ele teve a sua casa abordada por pessoas às 7 da manhã, uma quadrilha armada, chega às 7 da manhã, toca a campainha, a pessoa vai atender, dão uma voz ali qualquer para a família entrar e essa família vai virar refém. O gerente ali da família, da Caixa, que é o pai de família, ele é forçado pela quadrilha a se dirigir à agência da Caixa Econômica e subtrair o dinheiro que está ali no cofre e entregar para os agentes da quadrilha. Então, nesse caso, o pai de família e gerente da Caixa, ele estaria sob coação moral irresistível. E Zaffaroni fala que seria um caso de estado de necessidade. Tudo bem, não importa. É um caso de coação moral irresistível. E quem seria responsável pelo resultado final aí, pela subtração do dinheiro, que neste caso seria um roubo, na verdade, né? Seria o pessoal da quadrilha, todos os agentes da quadrilha que seriam responsáveis. O gerente, ele não responde por nada, ele não agiu com dolo ou com culpa aí no caso, né? Ele foi forçado a fazer aquilo. E na verdade ele agiu com dolo, porque ele tinha a intenção de subtrair. Perdão, desculpe aí, uma retificação.
Não se comenta aqui caso de dolo ou culpa, ele realmente agiu com dolo de subtrair. Só que ele tinha uma justificativa, uma permissão legal, que é a situação do estado de necessidade de terceiro, coação moral irresistível, ainda que não sua própria, mas de terceiro, ok? Será que há a possibilidade de alguém ser coautor em um crime culposo? Não, não existe essa possibilidade. Por quê? Por causa do concerto de vontades que tem que haver entre dois agentes para a produção de um resultado. Então, se há necessidade de ter esse concerto, essa combinação, esse vínculo subjetivo entre esses dois agentes, não há como ter a autoria culposa. Então, não existe dentro da lógica a possibilidade de duas pessoas atuarem em coautoria culposa, ok? Mesmo porque, como se falar em domínio do fato aí? A pessoa tem que ter uma intenção de produzir um resultado. Ó, vamos combinar, nós dois aqui, cada um pratica a sua ação para a obtenção de um resultado. Isso jamais pode ser tido como uma situação de autoria culposa ser possível, né? Então, a autoria culposa, a coautoria culposa, exigiria concerto entre duas pessoas. Se a pessoa tinha intenção, se ela combina algo, é porque ela tinha intenção de provocar o resultado. Se ela tinha intenção de provocar o resultado, não há que se falar em crime culposo, mas sim em crime doloso. Também não tem como haver a participação culposa, ou seja, alguém culposamente auxiliar outrem na prática de um delito. Porque se ele sabe da intenção da prática de um delito, então aí já não seria mais uma participação culposa, mas sim uma participação dolosa em uma conduta dolosa. Não existe participação culposa em uma atuação culposa, ok? Não existe a possibilidade. Somente pode ser partícipe, somente há possibilidade de haver participação nos crimes dolosos, jamais nos culposos. Espécies de autoria. Já falamos que há a distinção aí entre autor e partícipe. Nós vimos que o partícipe ele pode ser o instigador ou o cúmplice, aquele que auxilia. Mas vamos falar agora de uma outra espécie, do cúmplice de maior participação, de maior importância. Então, em algumas situações, o indivíduo ele não tem domínio do fato, mas a atuação dele é tão relevante no crime que, ainda que ele não tenha domínio do fato, a participação dele é de maior importância. Nós vimos que quando há uma participação de menor importância, aí o partícipe ele vai receber uma pena diminuída. Agora, se a participação dele é de maior importância, essa pena não vai ser diminuída. Então isso acontece muito nos crimes próprios, nos crimes de mão própria, né? Por exemplo, nos crimes de mão própria, um falso testemunho. Um advogado, ele instrui uma testemunha a praticar o crime de falso testemunho em um determinado processo. O delegado aí, ele tem domínio do fato? Não tem domínio do fato, porque a testemunha pode, diante do juiz, ficar com medo e falar a verdade, e assim não haver a obtenção do resultado. Portanto, o advogado não tem domínio do fato, ele não pode ser autor de falso testemunho de terceiro, da testemunha, né? Só que, analisem, essa instigação aí da testemunha, por parte do advogado, ou por parte do promotor, né? Também seria possível. Essa instigação, ela teria uma menor importância no crime de falso testemunho? Não, né? Todo mundo sabe que o advogado, com seu conhecimento jurídico, etc., ele tem uma grande relevância naquilo que, se ele conversar com uma testemunha, o que seria de forma antiética, né? O advogado não tem que instruir testemunha o que a testemunha vai falar, né? Então, nesse caso, se ela instrui, instiga a prática do delito, o advogado, ele
não vai ser autor, quem mentiu vai responder por falso testemunho, e o advogado que instigou, ainda que ele não tenha domínio do fato, ele atua com a maior importância. Então, esse é o chamado cúmplice de maior importância, e ele vai ser responsabilizado com pena integral. Com pena integral. Ainda que seja um partícipe, ele vai receber pena integral, porque a participação dele não foi de menor importância. Ok? Falamos já a respeito do mandante, né? Se ele tem domínio do fato ou não, isso vai depender muito do caso concreto. Então, vai depender do poder de quem está mandando, do grau de poder que ele tem sobre a pessoa que ele mandou atuar. Aconteceu um caso aqui no Paraná em que um juiz federal ele instigou um seu empregado a disparar contra a casa de um outro juiz federal, talvez com a intenção de intimidá-lo, talvez com uma intenção teatral, mas o fato é que esse auxiliar dele, que não fazia parte da Justiça Federal, é um empregado dele, né? Ele deu 15 tiros lá dentro da casa da pessoa. Então houve um sério risco de que acontecesse a morte de alguém ali. Então ele atuou em dolo eventual. Aí qual seria a situação desse juiz federal que foi o mandante? Ele não realizou a ação típica. E daí, se ele não realizou a ação típica e nem realizou, na divisão de tarefas, não realizou nenhuma atividade, se perguntaria, ele poderia ser considerado como autor? Não, né? Na divisão de tarefas ele fez o quê? Nada. Ele realizou a ação típica de tentar matar? Não. De disparar? Não. Então, tecnicamente, ele não pode ser mandante. Aí você se pergunta, qual foi a participação dele aí também? Foi menor? Ele tinha domínio do fato? Não tinha 100%. Em alguns casos, o mandante tem 100%, ainda que esteja longe, como no caso lá do grande chefe de uma organização criminosa, ele tem um poder tão grande de influência sobre quem vai, sobre quem vai atuar, que efetivamente ele tem domínio do fato. No caso do juiz federal, aí ele não tinha domínio do fato, então ele não poderia entrar como coautor da tentativa de homicídio, mas seria efetivamente responsabilizado como um instigador de maior importância. E sendo de maior importância, a pena seria a mesma. E se considerar a culpabilidade, né, culpabilidade de um juiz federal, seria bem maior, porque ele tem perfeita noção do que estava acontecendo, etc. Vamos ver algo agora a respeito da autoria colateral. Aqui, na autoria colateral, não existe um acordo, um vínculo subjetivo entre duas pessoas. Acontece que, por acaso, a produção, a junção da atividade de cada uma delas acaba provocando um resultado típico. Então vamos supor que duas pessoas têm um inimigo em comum e, por um acaso da natureza, eles estejam próximos em um local e visualizam o inimigo. Vamos supor que esses dois, sem ter prévio acordo, disparem contra esse inimigo e, no final, haja o resultado morte. Nessa hipótese aí, vamos supor que o laudo pericial constate que um dos atiradores ele acertou um ponto fatal e foi esse tiro que provocou o resultado. E o tiro do outro não foi suficiente para a obtenção do resultado. Se houvesse concurso de agentes, se os dois tivessem combinado isso, os dois responderiam por homicídio consumado, os dois. Como não houve acordo de vontades, foi uma mera coincidência aí, nós temos que analisar daí o que provocou o resultado final. Foi o tiro, vamos supor, na cabeça, que é um ponto, né, vital. Quem acertou na cabeça ou acertou no coração é que vai ser responsabilizado pelo homicídio consumado. E o outro que atirou num ponto não vital e acertou num ponto não vital, porque não tinha uma pontaria tão boa, vamos supor que tenha acertado no abdômen, ele não vai ser responsabilizado por homicídio, mas por tentativa de homicídio. Então vejam aí a diferença. Se eles tivessem combinado, os dois responderiam por homicídio.
Não havendo combinação, cada um responde pelos seus atos, ok? Então, nesse caso, os dois seriam responsabilizados, mas um por homicídio consumado e o outro por homicídio tentado. Vamos supor que nesse mesmo exemplo, isso aí seria um caso de autoria incerta agora. Nesse exemplo, se o laudo pericial constatasse que foi a produção a conjunção das lesões dos dois, provocadas pelos dois disparos, é que provocou a morte, assim, não haveria uma conclusão, ó, foi o tiro do A ou foi o tiro do B. Qual seria a solução mais justa? Os dois serem responsabilizados por homicídio consumado? Claro que não, né? Então, neste caso, ainda que ambos tenham a intenção de matar, não havendo uma conclusão certa de quem efetivamente matou, mas todos tinham a intenção de matar e realizaram uma atividade para matar, então eles respondem, ambos respondem, cada um por sua conduta, mas ambos respondem aí por homicídio tentado. E você pode pensar assim, mas isso é injusto, o cara queria matar e matou. Sim, mas não sendo conclusiva qual foi a ação que produziu o resultado, nós não podemos castigar injustamente aí alguém que efetivamente não teve uma ação que seria capaz de produzir o resultado. Existem situações que a gente pode também cogitar aí nesse assunto de autoria colateral. Vamos supor que uma funcionária, uma empregada doméstica esteja com raiva do patrão, da patroa, e ela deixa uma janela destrancada. Havendo vários furtos ali no bairro, ela dá uma facilitada. Se ela combina com o ladrão para que o ladrão entre na casa e realize o furto, aí haverá concurso de agentes. Mas se ela não combinou com ninguém, ela simplesmente deixa uma janela destrancada e um ladrão, porventura, entra na residência, neste caso, ela não pode ser responsabilizada pelo furto. Ainda que ela tenha atuado de maneira negativa, aí, né, ela foi malvada, ela não pode ser responsabilizada por furto, nem por tentativa de furto, porque deixar uma janela aberta de propósito não é início de execução de furto. E ela, não combinando nada com ninguém, não pode ser responsável pela ação do ladrão. Enfim, nesse caso, ela sai ilesa. Muito bem. Ainda no concurso de agentes, vamos ver algumas questões. Então, já sabemos que crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Ok. Então, alguém pratica uma ação típica e ele é assessorado por um segundo indivíduo. Basta que a ação seja típica para quem o assessorou ser responsabilizado pelo crime, basta que seja típica. Vamos supor, um indivíduo matou outro em legítima defesa e ele foi auxiliado por um terceiro. Esse terceiro pode ser condenado pela participação em um homicídio, sendo que houve apenas uma ação típica, mas havia excludente da antijuridicidade aí, da legítima defesa? A resposta é não. Então, a teoria da acessoriedade mínima, ela diz que o partícipe seria responsabilizado pela participação em um crime, bastando que a conduta praticada pelo autor fosse típica. Bom, como nós vimos nesse exemplo aí, essa teoria não bate com a nossa lógica. Então ela não é aceita. Então a primeira a teoria, aí mencionada aí na tabela, ela não é aceita. Bom, vamos lá. Então, se alguém... Agora vamos para a terceira hipótese. Terceira. Então, crime é ação típica, antijurídica e culpável. Vamos supor que alguém não culpável, por exemplo, alguém em um estado de insanidade mental, ele foi auxiliado por um terceiro na prática do crime. Então, um louco, um insano, ele foi auxiliado por um terceiro bom para a prática de um homicídio. O louco, o insano, praticou a ação típica, antijurídica e não culpável.
Como é que fica a responsabilização do partícipe? Ele vai ser responsabilizado. Qual a situação que vai ficar o louco? Não sendo não culpável, ele vai ser absolvido. Vai receber a medida de segurança e vai ser absolvido. Qual a situação do partícipe que não era insano? Ele foi partícipe de alguém que praticou um fato típico e antijurídico, mas não culpável. Aí ele vai ser absolvido também? Não, não. Então qual é a conclusão aí? Que para que o partícipe seja responsabilizado pelo crime, o autor, basta que ele pratique uma ação típica e antijurídica, não necessariamente sendo culpável. Então, na tabela, a teoria que diz que para que o partícipe seja responsabilizado, o autor tenha que praticar a ação típica antijurídica culpável, essa teoria da acessoriedade extrema, ela não é aceita no nosso sistema. Aceitamos a teoria ali na tabela destacada, sublinhada no meio. Então, para que o partícipe seja responsabilizado por participação no resultado final, basta que a ação realizada pelo autor, não pelo partícipe, seja típica e antijurídica. Basta. Não há necessidade de que ela seja culpável. E não basta também que a ação seja típica. Bom, vejamos então, dentro daquilo que nós estamos conversando aí, umas conclusões. Então, destaco aí, a única participação possível, né, mediante auxílio ou instigação, a única participação possível é a dolosa em delito doloso. Não há participação sem querer em um crime praticado por querer. Porque se ele não queria participar, ele não tem como ser responsabilizado como partícipe, pois não existe participação culposa. Então, não existe participação culposa nunca. Na participação, o indivíduo auxilia porque quer auxiliar ou instiga porque quer instigar. Então, não existe a forma culposa de participação. Não há participação dolosa em delito culposo. Se o indivíduo tem a intenção de aderir à conduta do outro por negligência, imprudência e perícia, aí se ele vai ser responsabilizado pelo resultado final na forma dolosa. Não, ele é que vai, eventualmente, ser o autor. Se a ação dele não tinha domínio do fato, ele não pode ser autor. Então, nesse caso aí, não há condição de alguém atuar, auxiliar outrem a praticar uma conduta mediante negligência, imprudência e imperícia. Então, não existe participação intencional, que é a normal, né, a possível, em delito culposo. E não há participação culposa, muito menos em um delito culposo. Enfim, o que importa aí é o que destacamos primeiro. A única participação possível é a dolosa em delito doloso praticado pelo autor. Como é que fica a pena no concurso de agentes? Já falamos que os autores, os coautores, aqueles que tinham domínio do fato e que ou realizaram a ação típica ou dividiram as tarefas para a obtenção de um resultado, todos eles vão receber, essa é a teoria monista, né? Eles praticaram um crime e a pena vai ser a mesma para todos, só no momento que o juiz vai analisar a culpabilidade, a reprobabilidade, é que essa reprobabilidade vai depender da pessoa. Então, um jovem de 19 anos pratica um crime junto com seu tio de 41 anos. Então, a culpabilidade, a reprobabilidade do menor aí, de 21 anos, vai ser menor do que a do seu tio. Então, a pena não vai ser a mesma, ainda que eles tenham praticado um crime, um único crime. Bom, se alguém atuou como autor e o outro como um partícipe por ter instigado ou meramente auxiliado, se esse auxílio ou instigação for de menor importância, vimos o 29, parágrafo 1º, diz que a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O que nós não falamos ainda é da situação do parágrafo 2º do artigo 29. Se algum dos concorrentes, agora sim, há um concurso de pessoas, já sabemos que há um concurso de pessoas. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, então eles não combinaram aquele crime mais grave.
acontecer o crime mais grave na hora. O que vai acontecer? Ser-lhe-á aplicada a pena do crime menos grave. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar clara a situação. Dois indivíduos combinam a realização de um furto em uma residência, imaginando que a residência, naquele momento, não estivesse ocupada por nenhum dos moradores. Eles entram, vamos supor, por uma janela e estão dentro da residência, já estão ali se apropriando das coisas, e eis que aparece o proprietário no local. Os dois criminosos, eles não combinaram a morte da pessoa que estaria dentro da residência. Se eles tivessem combinado a morte, ou uma possibilidade séria de morte, aí ambos responderiam pelo crime de latrocínio, quando a pessoa mata para roubar. Tá? Eles não combinaram o latrocínio. Um atirou. O outro, que talvez nem sabia que o primeiro estava armado, não queria matar ninguém. Eles combinaram meramente um furto. Como é que fica a situação aí? É exatamente a primeira parte aí. Se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, não, eu só queria praticar o furto, eu não queria praticar o latrocínio. Qual é a pena que ele vai receber? Ele vai receber a pena do crime que ele quis praticar e efetivamente praticou, que foi o furto, e não a pena do crime de latrocínio, que é uma das mais severas que há no nosso Código Penal. Era previsível que o morador poderia aparecer, que a casa que aparentemente estava desocupada, que de repente havia uma pessoa ali? Era bem previsível. Então, neste caso, o indivíduo que seria responsabilizado pelo furto, pela pena do furto, vai ter a pena do furto sim, entretanto, é aumentada até a metade, conforme o juiz vai fazer a análise. Então é isso. Quando numa situação criminal, o não combinado mais grave acontece, quem não praticou a ação do crime mais grave não é responsabilizado pelo crime mais grave. Ele só é responsabilizado pelo crime menos grave, com esse possível aumento de pena, se era previsível que poderia acontecer uma desgraça maior do que aquela que eles haviam pensado. Bom, vamos falar agora de comunicação das circunstâncias. O que é uma circunstância de crime? É algo que não é o núcleo central do tipo penal, mas está ao redor. Circunstare, estar ao redor. É algo que não é o central, mas tem relevância ali. Então, o artigo 30 diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que é comunicar? Comunicar é transmitir, passar de um lado ao outro. Se eu digo que eu tenho duas lagoas e elas não se comunicam, é porque não existe um canal as ligando. Se elas se comunicam, é porque tem um canal, ok? Então, comunicar é passar de uma pessoa, aqui no caso, para outra. Então, as condições de caráter pessoal não se comunicam de uma pessoa para outra. Por exemplo, uma esposa mata o marido com o auxílio da empregada. Bem, nós temos aí um caso de homicídio qualificado, quando a pessoa ela mata ascendente, descendente, cônjuge, irmão, então aí há uma qualificadora. Essa qualificadora é uma circunstância aí do crime de homicídio. Aí se pergunta, a empregada, ela vai responder pela qualificadora, porque a patroa vai responder por homicídio qualificado, porque ela realmente matou o cônjuge. E pergunto, a empregada doméstica vai ser responsabilizada por homicídio simples ou pelo homicídio qualificado? Bem, vamos analisar o artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, quem é que é cônjuge aí? É a esposa.
A empregada é cônjuge? Não. Essa circunstância pessoal da esposa não se comunica à pessoa da empregada. Então a empregada responde por homicídio simples e a patroa responde pelo homicídio qualificado. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Agora vamos ver um exemplo contrário. Quando a circunstância pessoal vai se comunicar aqui para outra pessoa. Vejamos um tio, ele trabalha na prefeitura, no setor de contabilidade, e ele tem acesso fácil ao prédio da prefeitura nos finais de semana, para eventualmente ter uma justificativa por que ele ia entrar lá no prédio. E ele convida um sobrinho para eles irem ao prédio da prefeitura. O sobrinho, ele ficaria com o vigia, conversando com o vigia para iludi-lo, enquanto que o tio entraria no prédio da prefeitura e iria, não na sua sala, mas numa outra sala, pegar um laptop escondido, que ele sabe que esse laptop estava sem cuidado ali. Bom, que crime que eles praticaram? Parece ser um caso de furto aí, né? Mas na verdade existe um tipo específico. Nesse caso aí, o crime vai ser o do 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, ou no caso, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, não, ou de desviá-lo em proveito próprio, etc. Esse caso aí é um caso que se chama de peculato furto. Ele está previsto no 312, parágrafo 1º. Quando o funcionário se vale de uma vantagem de ser funcionário para furtar algo da administração pública, que estava sob a posse dele ou não. Então, esse caso, o laptop não estava na guarda do tio. Aí, ele foi numa outra sala e pegou aquele laptop que ele não deveria pegar. Então, ele praticou o crime do 312, parágrafo 1º, que é o chamado peculato furto. E a pena do peculato furto é bem severa, né? De 2 a 12 anos de reclusão. E a pena do furto? De 1 a 5 anos de reclusão. A pena do furto é muito mais simples, né? Muito menor. E daí, pergunta-se, essa condição de caráter pessoal aí, ser funcionário público do tio, ela vai passar para o sobrinho? Vamos ver o artigo 30 de novo. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vejamos o 312 caput. Apropriar-se o funcionário público. Então, ser funcionário público é elementar do crime do peculato. Portanto, se comunica. O sobrinho, sabendo da condição do tio de funcionário público, vai responder por peculato furto, crime contra a administração pública, como se ele fosse funcionário público, ainda que não seja. Então, se há um elementar do crime, ele responde. Se não for elementar do crime, ele não responde. Causas pessoais, por exemplo, de extinção da punibilidade, elas não se comunicam também. Então, imagine, ainda não estudamos nesse curso de videoaulas as causas extintivas de punibilidade. Mas uma das principais causas extintivas de punibilidade é a prescrição. Quando o Estado demora demais, tá vendo? Uma perturbação aqui. Nossa, o jardineiro está se deslocando aqui com a carreta. Ok? Voltando a falar, uma das importantes causas de extinção da punibilidade é a prescrição. E existem regras especiais por faixa etária. Os maiores de 70 e os menores de 21, desde que maiores de 18, o prazo de prescrição para eles é contado pela metade, para favorecê-los. Então, outra hora falaremos a respeito disso. Vamos supor que dois agentes,
Um com 22 anos e o outro com 20 pratiquem um furto. No final, os dois são condenados, o juiz vai analisar ali, verifica que há possibilidade de punição para os dois, porque ambos teriam praticado crime. Ok, só que na sequência, o juiz já percebe que o prazo de prescrição para o que tinha 22 anos não teria acontecido. Mas como o processo demorou um pouco mais que deveria, houve a prescrição relativamente ao que era menor de 21, que tem o prazo de prescrição contado pela metade. Então, neste caso aí, evidentemente, o benefício da extinção da punibilidade do menor de 21 não se comunica para o maior de 21. Também as causas de aumento de pena ou diminuição da pena, em razão eventualmente da idade, ou o fato de alguém ter bom comportamento e o outro não ter, um ser reincidente, o outro não ser reincidente, isso não é fator de comunicação de um para o outro. Ok? Esses foram os principais assuntos que nós tínhamos no concurso de agentes. Depois vamos fazer um testezinho também a respeito do concurso de agentes, possivelmente na próxima aula. Ok? See you later.